A natureza das seitas de autocontrole, uma análise sociológica e religiosa. Sejam bem-vindos ao canal História de Lealdade. Neste vídeo iremos analisar o comportamento de uma seita de autocontrole. À medida que formos abordando o tema, vejam se as testemunhas de Jeová se enquadram nesta descrição. O objetivo não é perseguir nenhum grupo, e sim alertar para o perigo de se afiliar a uma seita de autocontrole e as consequências para a pessoa. Vamos para o vídeo? A palavra seita é frequentemente associada a grupos religiosos que, de alguma forma, parecem desviar-se das normas sociais ou religiosas dominantes. Porém, o termo é amplamente controverso e, em muitos casos, mal compreendido. No contexto sociológico, uma seita é frequentemente caracterizada como um grupo religioso ou espiritual que exerce controle excessivo sobre seus membros, isolando-os de influências externas e limitando sua liberdade individual. Este vídeo busca analisar as razões pelas quais alguns grupos podem ser classificados como seitas de autocontrole, sem julgamentos pessoais, mas com base em parâmetros amplamente discutidos nas ciências sociais. O que define uma seita de autocontrole? Para entender as características de um grupo considerado de autocontrole, é fundamental analisar as práticas e estruturas que diferenciam esses grupos de religiões mais tradicionais. Abaixo, discutimos as principais características que costumam ser associadas a grupos considerados de autocontrole. Controle psicológico e manipulação mental. Uma das principais características de uma seita de autocontrole é o uso de técnicas de controle psicológico. Isso pode incluir a manipulação de crenças e emoções dos membros, com o objetivo de manter o grupo unido e submisso. Técnicas como o uso de culpa, medo e vergonha são comuns, além da pressão para a conformidade. A ideia de que os membros devem seguir um caminho espiritual específico, muitas vezes em detrimento de suas próprias crenças ou valores pessoais, é uma característica marcante. Isolamento social. Muitos grupos de autocontrole incentivam ou impõem o isolamento social dos seus membros. Isso pode incluir a proibição de manter relacionamentos com pessoas que não pertencem ao grupo, como amigos ou familiares. O isolamento ajuda a criar um ambiente no qual os membros ficam dependentes da aprovação e da orientação do grupo, o que dificulta o questionamento externo sobre as práticas ou doutrinas. Obediência absoluta à liderança. As seitas de autocontrole geralmente exigem obediência absoluta à liderança. Os líderes são vistos como infalíveis e suas decisões são indiscutíveis. Essa autoridade quase absoluta pode se manifestar tanto em aspectos religiosos quanto em questões pessoais. A liderança frequentemente atua como intermediária entre o grupo e o divino, o que dá a ela um poder considerável sobre as vidas dos membros. Doutrinas exclusivistas. Outro aspecto-chave de uma seita de autocontrole é a doutrina exclusivista, ou seja, a crença de que somente os membros do grupo estão certos e salvos. Muitas vezes há uma ideia de que aqueles fora do grupo estão em erro ou são perdidos. Isso pode levar a uma visão de mundo muito polarizada, onde os membros se veem como especiais e superiores aos outros. Censura e condições de entrada e saída rígidas. Grupos de autocontrole frequentemente impõem rígidas condições para que alguém possa entrar ou sair do grupo. Isso pode incluir uma exigência de comportamentos específicos, como uma mudança completa no estilo de vida, no vestuário ou na forma de se relacionar com o mundo exterior. Além disso, a saída do grupo pode ser acompanhada por severas consequências sociais, como o corte de laços com amigos e familiares, o que cria uma forte pressão para que os membros permaneçam no grupo. Controle sobre as atividades diárias e a mente. Os grupos de autocontrole frequentemente buscam monitorar ou mesmo controlar as atividades diárias dos seus membros, como sua dieta, trabalho, vida social e, em alguns casos, até mesmo seus pensamentos. Isso pode incluir exigências de comportamentos específicos durante a semana, como orações, estudos ou meditações, além de regras para a interação com o mundo exterior, como a proibição de acessar certos tipos de mídia ou informação.
O impacto do autocontrole na vida dos membros. A permanência em uma seita de autocontrole pode ter sérias implicações para a vida pessoal e social dos membros. Muitos relatam um profundo impacto psicológico, como sentimentos de ansiedade, depressão e, em alguns casos, trauma. A pressão para se conformar, somada à difícil transição para a vida fora do grupo, pode resultar em desafios emocionais e sociais significativos. A perda de amizades e laços familiares é uma consequência comum de grupos que exigem o isolamento social. Isso pode levar a um sentimento de solidão, falta de apoio emocional e dificuldades na reintegração social quando o membro decide deixar o grupo. O papel da sociologia no estudo de grupos religiosos. A sociologia da religião oferece um conjunto de ferramentas para entender como e por que certos grupos se formam e quais são os efeitos que eles têm sobre seus membros. A análise de grupos religiosos a partir de uma perspectiva sociológica envolve a observação das estruturas sociais, das dinâmicas de poder e das formas de controle exercidas sobre os indivíduos dentro do grupo. Os sociólogos estudam como as crenças e as práticas religiosas influenciam a vida das pessoas e como as organizações religiosas, inclusive as seitas, moldam a identidade dos seus membros. Ao estudar a natureza de grupos de autocontrole, é possível compreender melhor os mecanismos que mantêm os membros dentro do grupo e as consequências que a pertença a essas organizações pode ter sobre a vida dos indivíduos. Embora o termo seita seja frequentemente usado de maneira pejorativa, é importante analisar grupos religiosos de forma objetiva e com uma abordagem sociológica. As seitas de autocontrole têm características comuns, que envolvem manipulação psicológica, isolamento social, obediência absoluta à liderança e a imposição de uma doutrina exclusivista. Essas características podem resultar em impactos significativos na vida dos membros, que muitas vezes enfrentam dificuldades ao tentar sair desses grupos. É fundamental que o debate sobre esses grupos seja feito com respeito e empatia, e que busquemos compreender as complexas dinâmicas que envolvem a formação e a manutenção desses grupos religiosos. O estudo sociológico oferece uma visão profunda sobre como as seitas funcionam e o impacto que elas têm sobre os indivíduos e as sociedades. E então, vocês que já foram ou conhecem as testemunhas de Jeová, elas se enquadram nestas definições? Deixe sua opinião nos comentários e nos digam como e quando vocês saíram da organização e como estão no momento. Já superaram as sequelas? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.